porque hoje tem mais o tema massa. Tem o tema massa que tem um pouquinho de conexão com o que a gente conversou ontem. Ontem a gente conversou sobre colite membranosa, né? O tema de hoje tem uma leve conexão com a colite membranosa. Hoje nós vamos revisitar as doenças inflamatórias intestinais. Sim, sim, sim. Esse é um tema importante, INEP gosta. São 9 questões no histórico do INEP, 9 questões. E tem um detalhe bem interessante do que o INEP costuma fazer com doenças inflamatórias intestinais. Tipicamente, as questões do INEP não costumam fazer como a maioria das bancas fazem. O que a maioria das bancas buscam? A maioria das bancas querem que a gente contraste doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Isso é o que a maioria das bancas quer. O INEP habitualmente faz diferente. O INEP traz um cenário clínico padrão, caso grandinho, com manifestações que podem fazer parte do contexto de doença inflamatória intestinal e quer que a gente pense em doença inflamatória intestinal. É isso que o INEP busca. Às vezes coloca na alternativa retocolite, às vezes coloca doença de Crohn, dependendo do perfil do quadro, mas não coloca na mesma questão retocolite e doença de Crohn. Entendeu? Não coloca. Quer apenas que a gente pense em doença inflamatória intestinal. Fabrício, quer dizer que vai ser sempre nesse padrão? Não, pode ser que surja uma questão fazendo o contraste, que é o mais clássico em provas. Mas o INEP geralmente busca a identificação da alma da doença inflamatória intestinal. É isso. E aí, por esse aspecto, geralmente, o que o INEP vai nos convidar a fazer é refletir sobre o diagnóstico diferencial que envolve colite pseudomembranosa, que envolve doença celíaca, que envolve síndrome do intestino irritável, que envolve algumas parasitoses, entendeu? Então, geralmente, o INEP vai levar a questão para esse cenário. Foi isso que aconteceu no histórico da banca. Tá lá. Terminando aqui, tu podes pular lá no HardOrQ e acessar as questões e tu verás isso. É isso que o INEP habitualmente faz. Entendeu? E aí, né, claro, a gente precisa ter sempre em mente o jeitão das doenças inflamatórias intestinais. E é um jeitão que chama muita atenção, uma doença de pessoas jovens, geralmente, né, ela costuma surgir entre 20 e 40 anos de idade, com manifestações intestinais e inflamatórias muito variadas. O indivíduo pode ter dor, pode ter diarreia, pode ter diarreia com muco, com sangue, muitas vezes diarreia invasiva, né, inflamatória para valer, pode ter tenesmo, pode ter manifestações sistêmicas, febre, fadiga, perda ponderal. O indivíduo pode ter manifestações de gravidade, pode ter obstrução intestinal, pode ter fístulas, pode ter megacólon, pode ter colite fulminante, pode ter um monte de coisa. Por sinal, são indivíduos que podem complicar com neoplasia do trato gastrointestinal. Ter doença inflamatória intestinal aumenta risco de tumor intestinal lá na frente. E são doenças que não se restringem ao intestino. O indivíduo pode ter manifestações extraintestinais, 50% dos casos têm manifestações intestinais. Veja, só essa mensagem de WhatsApp aqui já ajuda a gente a matar muitas questões do INEP. Só de lembrar do jeitão. Só que me desculpe, INEP, mas apesar de que você não busca o diferencial entre Crohn e retocolite, é muito plausível que isso apareça numa próxima prova e, ao mesmo tempo, a melhor forma da gente entender o jeitão das doenças inflamatórias intestinais é brincando do contraste. Isso ajuda muito, Vai por mim. Se tu não lembras muito de doença inflamatória intestinal, eu queria combinar uma coisa contigo, se tu não lembrares muito. A gente vai conversar aqui um pouquinho e aí depois tu vais pular lá no HardOrQ, vais acessar as questões, ou no Sprint, vai acessar as questões do inflamatório intestinal, lá no raio-x de prova. E aí lá, dá uma olhadinha se essa maneira que a gente vai conversar aqui, se ela não faz sentido e que a gente não domina com muito mais facilidade. Aí tu me falas isso depois. Se tu te lembras, ótimo, é massa porque a gente consegue buscar alguma coisinha que tenha ficado perdida e que seja importante, mas sempre contrastando. E é fácil contrastar. Fácil. Porque a gente tem uma ajuda habitualmente. Sempre que a gente vem em apuros na medicina, basta recorrer ao nome da doença. Retocolite ulcerativa. O que é isso? Retocolite é uma doença que o indivíduo tem IT, tem inflamação,
tá? Do reto e do cólon. Acabou-se. É isso. Retocolite ulcerativa é uma doença que se restringe a reto e cólon. No acometimento gastrointestinal, reto e cólon. Ponto final. Ah, mas e o duodeno? Tu tá vendo isso no nome? Não. Reto e cólon. É retocolite. Acabou-se. É uma doença muito organizada. É uma doença muito respeitosa. Respeita os limites que a natureza deu a ela. O sinal respeita muito o seu nome. Não o seu, o dela. O nome é retocolite, não é coloretite. A doença habitualmente começa no reto e vai ascendendo em direção ao cólon. Tudo que a retocolite queria na vida, tudo, sendo uma doença que começa no reto e vai ascendendo, é atingir todo o cólon. Tudo que ela queria era isso. E ela vai tentando, subindo, degrau por degrau, respeitosamente, tentando chegar a toda a superfície do cólon. Consegue? Na minoria dos casos consegue. Na maioria não consegue, não. Não consegue. E é interessante que quando ela não consegue, a gente consegue perceber o quanto que ela é perfeita, organizada e cartesiana, sabe? É que se a gente fizer uma endoscopia baixa, uma retossigmoidoscopia, por exemplo, a gente pode flagrar até onde a doença vai, sabe? Ah, a doença veio até aqui. Daqui para cima, a mucosa está normal. A gente consegue perceber esse contraste tão respeitosa que a doença é. Vai subindo aos pouquinhos. A demarcação é muito clara de até onde a doença chegou. Obviamente, para conseguir fazer isso, ser tão perfeita, né, tão artesanal, ela tem que ir com muita calma, né, rodeando todo o lumen intestinal, todo. E para fazer isso, ela não consegue se aprofundar nas camadas do tubo digestivo. Não. A retocolite ulcerativa é uma doença que tem como preocupação subir degrau por degrau, mas ela não se preocupa em se aprofundar. Tipicamente envolve mucosa e no máximo submucosa. Não avança. Não avança, pega a camada muscular de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma doença mais superficial, que vai subindo progressivamente, buscando afetar todo o cólon, mas na maioria das vezes não consegue. Essa é a retocolite. Por afetar reto e cólon, muitas e muitas vezes o indivíduo vai ter diarreia, baixa, invasiva, sangue, muco, tenesmo, né, sendo diarreia baixa, pode ter dor, obviamente, né? Retocolite, reto e cólon, tá no nome. A doença de Crohn é outra conversa, papai. A doença de Crohn, diferente da retocolite ulcerativa, pode afetar qualquer ponto do trato gastrointestinal, qualquer ponto. Qualquer ponto. Da boca ao ânus, qualquer ponto. E aí tem um detalhe interessante. Dá um nome para essa jossa. Dá um nome. Dá um nome. Estômato, de boca, né? Estômato, esôfago, gastro, duodeno, jejuno, ilho, colo... Não dá, né? Vai escrever isso. Tem jeito? Não tem. Então bota logo o nome de quem você viu. Crohn, toma aí. Crohn. Pronto, acabou-se. Bota essa bizarrice o nome desse negócio aqui, ponto final. A doença de Crohn é bem diferente. Pode afetar isoladamente ou simultaneamente vários pontos do trato gastrointestinal. É bem diferente da retocolite. É muito menos organizada. E não pense que, por fazer isso, por poder acometer um segmento isolado, ela é mais boazinha. Não. É que a doença de Crohn, quando pega um segmento, pega de jeito. Diferente da retocolite, que é uma doença mais superficial, a doença de Crohn tipicamente costuma ter um envolvimento transmural. Pode afetar todas as camadas e, com isso, trazer complicações importantes. Estenoses, obstruções, fístula. Isso a gente não costuma ver na retocolite ulcerativa. E são complicações clássicas e temidas da doença de Crohn. Por sinal, existem algumas palavrinhas mágicas que, notadamente, fazem a gente pensar um pouquinho mais em Crohn como uma hipótese. Por exemplo, fístula anal. O ânus pode ser envolvido na retocolite, na doença de Crohn. O ânus pode ser envolvido na doença de Crohn, na retocolite não.
E quando o ânus é envolvido, o indivíduo pode apresentar complicações como fístula. Pode. Por sinal, se tem um lugarzinho do trato gastrointestinal que a doença de Crohn diz assim, cara, eu não vou mexer nesse lugar não. Não vou não. Sabe qual é? O reto. É um local que geralmente a doença de Crohn despreza um pouquinho. Não é que não possa afetar, despreza. É meio que a retocolite domina, sabe? Então o reto, a doença de Crohn não mexe. E se tiver um local que a doença de Crohn tem predileção absurda, é o ilho. É a região mais afetada pela doença, seguida pelo colo. Mas o ilho é o segmento de predileção. Por sinal, né? Cuidado com o diferencial das massas ileais. O acometimento ileal é importante. Existem hipóteses fortes para o indivíduo que tem uma doença restrita ao ilho. Doença de Crohn é uma delas. Linfoma é outra. Tuberculose é outra. Hashtag fica a dica. Mas voltando para o planeta Terra, perceba como as doenças são contrastantes. A retocolite organizada, a doença de Crohn bagunçada. A retocolite mais superficial, a doença de Crohn com a tendência a ser transmural. Obviamente, como a doença de Crohn tem facetas mais variadas, a apresentação clínica depende do segmento envolvido. Depende muito disso. Né? Então, o envolvimento do ilho, muitas vezes vai ter dor, né? Vai chamar atenção, entendeu? Depende muito do segmento mais afetado. O fato é que a gente não pode perder de vista jamais que são doenças inflamatórias, cada uma tem as suas características, mas, em comum, elas podem trazer consigo manifestações constitucionais. Isso é esperado. Quais? Me poupa, fecha o olho aí e pensa. Febre? Pode. Perda de peso? Pode. Vai pensando aí. Pode. Todas elas podem trazer isso. Ao mesmo tempo, se tem inflamação trazendo sintoma constitucional, esses indivíduos podem ter também inflamação ou acometimento de outros órgãos. Cerca de metade dos pacientes com doença inflamatória intestinal podem ter manifestações extraintestinais. Isso é um ponto importante, porque às vezes o nome da doença faz a gente equivocadamente imaginar que é só o intestino que está doente, né? E não é não. O indivíduo pode ter manifestação sistêmica em outros órgãos importantes. Por exemplo, pode ter manifestação ocular, pode ter episclerite, pode ter uveíte, chama muita atenção. Manifestação articular, de duas formas por sinal. Uma envolvendo o esqueleto axial, coluna, parecido com a espondilite anquilosante. Parecido com a espondilite anquilosante, sacroileite e tal. E outra envolvendo articulações periféricas, grandes articulações periféricas. Duas formas. Pode ter envolvimento hepatobiliar, com colangite esclerosante. Pode ter envolvimento de pele, pioderma gangrenoso, eritema nodoso. Tudo isso pode acontecer. Por sinal, como a brincadeira é sempre tentando contrastar uma doença com a outra, né? Existe até um relato na literatura de que umas complicações são mais comuns numa doença e outras noutra. E preciso gastar um post-it preto para isso? Não, não precisa gastar um post-it preto, mas é uma coisa legal, né? Por exemplo, a retocolite ulcerativa tem uma associação mais forte com pioderma gangrenoso e com colangite esclerosante. Já a doença de Crohn costuma ter como manifestação intestinal, assim, que prefere a doença de Crohn, o eritema nodoso. Tá? Isso é muito legal. Tem examinador que gosta disso, não é muito a cara do INEP, não é. Não é muito a cara do INEP, não. Porque quando o examinador vai perguntar isso, ele tem que perguntar na lata. Porque se ele botar no quadro clínico, não é porque tem pioderma gangrenoso que eu vou dizer que é retocolite. Não é obrigatório, entendeu? Pode aparecer na doença de Crohn. É que tem uma predileção, e aí teria que ser uma questão direta. São complicações mais vistas na retocolite que na doença de Crohn, que não é o perfil do INEP. Mas quando a gente se empodera de conhecimento inútil, a gente consegue sedimentar mais o conhecimento útil. Essa é uma estratégia de estudos interessante, sabe? Sempre que a gente puxa um pouquinho mais o aprendizado para algo assim muito pontual, isso ajuda a memorizar e a sedimentar o eixão, as coisas mais importantes, sabe? Então esse é um aspecto muito, muito legal. Outra é que as manifestações extraintestinais, elas são importantes, estão presentes em 50% dos casos, tal, muito legal. E é bacana, né, porque elas têm relação com a inflamação da doença, tá? Mas tem um detalhe, é que por mais que o raciocínio seja esse, nem sempre as manifestações extraintestinais, elas acompanham a atividade da doença. Em outras palavras, a retocolite está atacadíssima. Nem sempre a manifestação extraintestinal vai estar pior.
Retocolite melhorou. Nem sempre ela vai se resolver, entendeu? Existem algumas que a gente sabe que tem relação com a atividade. Quando a doença está atacada, ela pode piorar. Uma é o eritema nodoso. Outra é a é a artrite das articulações periféricas. Costuma ter uma relação com a atividade de doença. Isso faz parte do contexto do INEP? Não faz. Não faz. Porque para perguntar isso tem que ser uma pergunta direta, entendeu? Tem que ser uma pergunta diretona. Mas é importante evoluir para esse tipo de aprendizado, porque isso ajuda a gente, veja, é um aprendizado, mesmo que lá na frente a gente se esqueça quais são mesmo, olha como é importante a conexão, quais são mesmo as manifestações que têm relação com a atividade de doença inflamatória intestinal. Por mais que a gente não lembre dessa resposta, a gente acabou de mostrar que a gente sabe que existem manifestações extraintestinais de doença inflamatória intestinal. E magicamente, mesmo sem lembrar quais são as que têm relação com a atividade, a gente começa a lembrar de várias. Isso é muito importante. E eu não estou falando isso aqui à toa. Uma das questões da banca do INEP, uma das questões, foi uma questão que eu já comentei antes até, mas uma questão que claramente queria saber se a gente foi além do resumo. Porque era uma questão que o examinador mencionava um indivíduo com diarreia, tá? E soltava assim, fez uma viagem recente aí, mas disse que lavou bem as mãos. Aí fala assim, isso aqui é diarreia do viajante. Né? Tá querendo, tô entendendo. Aí depois falava assim, que a pessoa tinha, eu não vou lembrar exatamente o ponto, mas assim, estava perdendo peso, alguma coisa assim. Fala, pode ser HIV, doença oportunista. Pode ser, entendeu? Criptosporídeo, isóspora e tal, pode ser. Aí mais adiante falava assim, refere que a pessoa falou também que usou antibiótico para tratar uma infecção de pele. Colite pseudomembranosa, diarreia. E usou antibiótico, colite pseudomembranosa. Né? Uma coisa de pele que não melhorou. Eu falei sobre essa questão aqui. E depois falava assim, a pessoa tinha também artralgia. Artralgia, todo mundo tem, né? Problema de junta, todo mundo tem. Beleza. Aí quando tu olhas isso, esse enunciado, todo esse arrazoado estava nas alternativas. Tinha uma alternativa falando sobre HIV, tinha uma alternativa falando sobre colite pseudomembranosa, tinha uma alternativa falando sobre helminthias, estava tudo lá. O cara botou de propósito na questão os elementos para confundir a gente. E aí o que matava, para pensar em doença inflamatória intestinal, o que matava era o fato de que o indivíduo tinha manifestações extraintestinais. Tinha artralgia e no finalzinho da questão o examinador escrevia eritema nodoso. Né? Tinha manifestação cutânea, tinha manifestação articular e essa lesão de pele que a pessoa usou o antibiótico, que ele botou aí só para a gente se confundir com colite pseudomembranosa, provavelmente era pioderma gangrenoso. Manifestação intestinal de doença inflamatória intestinal. Então é muito importante mesmo a gente puxar um pouquinho e pegar um elemento que não está no radar da banca, não vai aparecer na prova do ENARE, não vai aparecer em prova do INEP. Não vai, desse jeito não vai. Mas lembrar das manifestações intestinais, isso é muito relevante, não tenha dúvida alguma. Dúvida alguma. Isso é muito, muito, muito importante. Muito. Agora, se as manifestações extraintestinais não ajudam a gente necessariamente a diferenciar as duas doenças, exame pode ajudar, ainda bem. Exame ajuda. Habitualmente, a gente dá o diagnóstico do inflamatório intestinal lançando mão dos dados clínicos, óbvio, da visualização endoscópica, né, do segmento afetado, ok, e também na análise histológica. Tudo bem? Perfeito. Na retocolite, por sinal, né, a gente costuma ter o achado de pseudocriptas, de pseudopólipos, perdão, né, de pseudopólipos, são áreas de tentativa de regeneração da mucosa. Na doença de Crohn, muitas vezes surgem microabscessos com degeneração das criptas, resposta granulomatosa sem formação de cásio, que ajuda a diferenciar um pouquinho da tuberculose e tal. Isso por si ajuda. Ok. Mas existe um auxílio que a gente pode ter que para a prova é muito atrativo, que é a avaliação sorológica, a avaliação imunológica. Existem autoanticorpos que podem fazer a gente pensar mais numa doença ou noutra, embora eles não sejam definitivos. É que a retocolite ulcerativa tem uma associação boa com o ANCA, com o padrão perinuclear, o PANCA. Não define, mas sugere. Do contrário, a doença de Crohn tem uma relação legal com o anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae, o ASCA. Não define, mas ajuda. Então são pontos, quando
o examinador quer explorar os diferenciais que muitas vezes está presente no cenário. Define, não define, mas faz a gente pensar mais numa doença que noutra. Isso também é muito relevante e precisa ser lembrado. Sempre que a gente se debruça sobre as diferenças entre as doenças, a gente ganha uma noção muito boa do que são as doenças inflamatórias intestinais. E esse geralmente é o foco do INEP. Não é uma abordagem padrão do INEP, por exemplo, transitar pelo tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Não é. Mas por respeito, vale até lembrar da visão geral, né? O tratamento farmacológico das inflamatórias intestinais é feito como? Peraí, inflamou, tal, corticoide. Cuidado. Corticoide pode ajudar mesmo no tratamento, mas geralmente a gente usa na indução da remissão, a fase inicial, sabe? Usa 1, 2 meses de corticoide para dar um tapinha na doença. Quem ajuda mesmo são outros fármacos. E geralmente a gente tem uma pirâmide no tratamento. Fármacos que a gente usa, para a maioria dos casos, para cenários mais brandos, fármacos intermediários e fármacos potentões, os super-heróis. Os fármacos da base da pirâmide, que a gente usa muito, mas para casos mais brandos, são os aminosalicilatos. Mesalazina, por exemplo. Subindo um degrau, tem alguns imunossupressores, como azatioprina, mercaptopurina, e subindo o último degrau, agente biológico. O que a gente faz? Geralmente a gente trata conforme a gravidade. Na maioria das vezes, né, casos leves, começa na base da pirâmide, aminosalicilato, depois evolui, tal. Casos muito graves, a gente pode começar até com os super-heróis. Começa logo com agente biológico, mas isso é sempre individualizado. O detalhe só do tratamento, e que eu acho que é importante lembrar aqui, o detalhe é que é um pouquinho diferente do que a gente faz na retocolite para a doença de Crohn. Sabe por quê? É que na doença de Crohn, aminosalicilato está fora da jogada. Mesalazina, não. Lá atrás a gente usava muito, hoje não se usa mais. Não ajuda muito na doença de Crohn. Então, na doença de Crohn, habitualmente a gente já vai para andar dos imunossupressores e ou para os agentes biológicos. Isso é bem importante. Agora, eventualmente, pode ser que o indivíduo precise de tratamento cirúrgico, principalmente para complicações, né? E aí tem um detalhe bem legal também. É que o tratamento cirúrgico, ele pode ser curativo na retocolite. Pode. Se arrancar fora todo o segmento doente, reto e cólon, curou, não é? Pois é. Ele pode ser curativo, dependendo do cenário, pode ser que você tenha que fazer isso. Na doença de Crohn já não é assim. Ela pode pegar qualquer ponto do trato gastrointestinal. Por sinal, a doença de Crohn é uma doença que, pela característica de poder trazer complicações, fístulas, estenose e tal, a gente tenta mexer o mínimo possível. Quanto mais mexer, mais pode dar. Entendeu? Então, quanto menos puder mexer, melhor. É melhor mexer só se houver necessidade mesmo. Presença de complicações. Essa era a conversa de hoje. Legal, não é? Muito legal. Eu tenho que fazer muito esforço para doença inflamatória intestinal ser um tema chato. Muito esforço. Muito. Eu quero prints. Quero prints da live de hoje. Quero prints. Bota lá. Faz o print e bota assim. Hoje foi doença inflamatória intestinal. Bota assim. Bota que o povo parar de ficar perguntando o que foi o tema de ontem. Então bota lá. Bota. E por favor, não bota print com careta meu não, tá? Ontem eu acabei não repostando as postagens. Manda lá que eu vou repostar todas hoje. Bota lá que eu vou repostar todas. Manda para mim, amanhã tem mais. E dependendo do comportamento de todo mundo, vai que sai um cupom. Eu vou fazer assim agora, eu vou trazer sempre um cupom guardadinho e vou avisar, dependendo do comportamento da turma, tem ou não tem cupom. E aí você vai dizer, quem disse que eu quero cupom? Tá bom, calma, é só não usar o cupom, deixa pro coleguinha que quiser. Beleza? Valeu. Impossível não postar com careta, tá? É só tirar o filtro que você tá botando aí pra ficar com careta. Valeu, tchau. Beijo, boa noite, tchau.